Olá, 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 tudo bem? Que tudo jóia? beleza, Que bom bom, demais. seja Tá me ouvindo bem? O bem-vindo. áudio tá bom? Tá ótimo. E aí, tudo bem? Tudo certo. Tá Eu ouvindo? tô só com. Eu vejo o meu rosto só quando começa a live, então aí eu ajeito meu cabelinho, fica tudo legalzinho e tal. Aproveita Show aí. de bola, Miriam, tá tranquilo. O Tá, pessoal a tá entrando iluminação tá aí. boa? Aqui tá meio escuro aqui do meu lado, mas tá iluminando bem? Tá Tá ótimo. ok? Tá bom, Tá ótimo. legal demais. Boa noite aí pro pessoal que tá entrando. Carlos, Gláucia, Dorcas, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, André Denardi. Sou eu, Tudo sou bom, né, eu. André? Tudo jóia, Seja Miriam. bem-vindo à nossa Valeu. live do GAP. André é mestre em administração pública, tem um currículo de peso, especialista em poder Pesado. legislativo, políticas públicas, bacharel em direito pela PUC Minas e ciências do Estado pela FMG. Nara, um beijo para você. Bom, vou continuar aqui, ó. O currículo do André não acabou ainda, não. Experiência Oh, meu Deus. disciplinar dos departamentos de Ciência Política e História da Paris, Universidade Paris 1, Panteão Sorbonne. Meu Olha sonho. só. Ainda vou lá, né? Vai ser ótimo, vai brilhar. Trabalhou durante 5 anos. Se Deus quiser, vai dar. Trabalhou durante 5 anos como assessor parlamentar, né? Parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso. Muito bom, obrigado. Ministra cursos super interessantes, né, É isso André? aí. Bom Está aqui demais. hoje para participar conosco. Vou até colocar aqui o nosso título da nossa live, que é Cristianismo. Enquanto isso, de Ah, sim. esquerda. Você vai pôr postagem fixa, né, para o pessoal ver? Vou colocar aqui o Ótimo, pessoal. ótimo, ótimo. Quando o pessoal for entrando aqui, vai ver. Cristianismo é de esquerda ou de direita? Nosso Oh. tema de hoje. Não, só um parênteses para a gente começar um comentário inicial. É muito legal, eu convidei algumas pessoas para acompanhar, né? E as reações são engraçadas. E assim, mas que tema besta! É claro que é de esquerda, é claro que é de direita. Então aí já começa até o pessoal engalfinhando, né? Então é engraçado. Né? Recebi alguns comentários também, eu publiquei no meu Instagram, e aí tem gente que perguntou assim, mas tem isso? Né? Cristianismo é de esquerda ou de direita? Porque não coloquei a terceira opção, né? Porque a gente vai discutir hoje aqui. Então, eu queria Sim. começar já, André, te perguntando o que é ser de direita? Defina aí pra gente. E esquerda? Pois então, gente, essa ideia de direita e esquerda tem até alguns autores, né, da ciência política que já tratam como algo superado, né, que já é muito difícil você resumir as coisas em direita e esquerda e tal, que isso é insuficiente, né, para a gente avaliar o pensamento político atual. Mas a gente ainda tem muitos elementos para a gente aproveitar essa terminologia, né, eu concordo com esses autores que compartimentalizar o pensamento em direita e esquerda é um pouco complicado, mas a gente já pode colocar alguns indícios que não são regras estanques, né? Eu trabalho sempre nesse sentido de que você se dizer sou de direita implica em elementos que podem eventualmente ser compartilhados com a esquerda também, né? Mas dando uma resposta rápida, né, depois dessa contextualização aqui, eu diria que a direita ela tem uma inclinação, uma tendência a um pensamento mais pragmático, um pensamento mais objetivo, né? Ao passo que a gente tem na esquerda um pensamento mais idealista, um pensamento mais utópico, sem ser no sentido pejorativo, mas uma visão de um mundo como deveria ser, não como é efetivamente. Ao passo que a direita ela tem uma visão mais realista de como as coisas são, né, de como as pessoas agem, né, elas têm uma visão um pouco mais cética com relação ao que o mundo é. Né? Ele é o que é e pronto, acabou. Existe também uma inclinação... gente, só um comentário.
isso fica, eu não sei se você vai falar isso em algum momento, Miriam, mas é bom quem está aqui envolvido na live apertar, né, o coraçãozinho, porque isso engaja mais, né, as pessoas elas participam mais. Então quem puder apertar o coraçãozinho aqui da tela, as pessoas vão ver que a gente está discutindo aqui um negócio complicadíssimo, né? Sim, pode falar. E já que você falou aí também, vou aproveitar e pedir o pessoal clicar no aviãozinho aí do lado e convidar pessoas para participar, para ser esclarecido com relação a esse assunto. Sempre bom também. É uma ótima oportunidade. Não podemos perder esse seu conhecimento que vai passar para a gente. Que isso. Tem outras formas também da gente pensar direita e esquerda, né? Isso é um elemento que a gente pode considerar. Outros são uma visão mais coletivista da sociedade, ou seja, um foco maior no coletivo, na sociedade como um todo, né? Em detrimento do indivíduo. Então, para que primeiro a gente tenha uma vida harmônica, plena, a gente dá garantias coletivas para a sociedade como um todo, e aí o indivíduo vai ser beneficiado num segundo momento. O pensamento mais à direita tem um enfoque maior no indivíduo, e isso talvez implique também naquela questão de meritocracia, né? Da gente pensar, olha, a gente tem que dar proteções ao indivíduo, focar no indivíduo, né, em sua atuação na sociedade, e aí, por consequência, a sociedade vai ter um benefício desse enfoque maior ao indivíduo. Muita gente confunde isso com egoísmo, né? Então quer dizer que a direita é egoísta? Não é bem assim, é uma visão de que, olha, primeiro vieram os indivíduos, e isso não sou eu que está concluindo, né? Você vê isso na literatura, né? Os autores como Adam Smith, Locke, eles têm esse enfoque maior no indivíduo. Primeiro vieram os indivíduos, e protegendo os indivíduos você tem uma consequência positiva para a sociedade. E a gente também tem uma visão aí no aspecto econômico, né, que fica bem claro também, o papel do Estado na economia, né? Um pensamento mais à direita, e aí a gente aborda justamente nessa questão econômica, acredita que o Estado ele deva agir pouco na sociedade. Quanto menos o Estado interferir, melhor. Então você tem um Estado numa atuação enxuta, mínima, em paralelo com o que o pensamento de esquerda defende, que é um Estado mais atuante, um Estado que tem um papel social, além das questões práticas, né, objetivas, de reconhecer as pessoas em seus direitos civis e políticos. O Estado tem um papel também de criar um ambiente de equalização de oportunidades. Então, na medida que uma direita econômica, pensaria em um Estado que evita atuar na economia, deixando os indivíduos agirem conforme bem entendem, você tem uma esquerda que pensa que o Estado deve intervir para que a economia não gere desigualdades, né, gere deturpações, desvios, né, tentando equalizar as oportunidades. Se você considerar a direita no aspecto de moral e costumes, você pode pensar numa direita mais conservadora, né, uma direita que pensa mais nas tradições, nas instituições de mais tempo, né, que vem um valor na herança. Agora, aí a gente já pega pontos em perspectiva, porque você pensar em tradição e valores não necessariamente é um pensamento de direita, você pode ser considerado de esquerda e ter um pensamento mais conservador também. Mas se a gente considerar assim, resumindo, né, uma coisa mais superficial, você pode sim colocar a direita como aquele grupo mais preocupado com valores e tradições, e a esquerda com um pensamento mais progressista, né, que é você pensar em formas de problematizar e de, eventualmente, superar, quebrar, pôr em perspectiva determinados valores da sociedade que até então são considerados intocáveis, né? Então, a esquerda tende a problematizar isso de forma a eventualmente, até superar determinados consensos, determinados contratos sociais, enfim, né? Resumindo bem. Sim. Quando você fala de valores, de tradição, você pode colocar alguns exemplos para a gente, por favor? Então, quando a gente fala de uma visão de mundo baseada em valores, são valores construídos ao longo de gerações, né? Então, é um ponto delicado, porque a sociedade ela é construída através de gerações, né? Gerações que transmitem valores
esses valores eles são muito fluidos na sociedade, né? Eles estão muito relacionados com um tempo histórico, com um local geográfico, né? Então, valores da sociedade brasileira do século XXI são valores distintos da China do século XII, por exemplo, né? Então, esses valores geralmente estão relacionados ao papel do indivíduo na sociedade, né? A questão de como você vê a vida, como você vê a família, como você vê as relações sociais de uma maneira geral, o que é aceito e o que não é aceito do ponto de vista de moral e costumes, né? Do ponto de vista do que é certo e o que é errado, são esses valores que colocam vamos colocar um exemplo aí, se não me engano, a lei do divórcio foi aprovada no Brasil nos anos 70. Então, o que estava em jogo aí era uma visão do matrimônio, né, que até então deveria ter uma proteção estatal, e aí você tinha forças conservadoras que acreditavam que o Estado tinha um papel em tentar preservar o máximo possível o instituto do matrimônio, e outras forças que buscavam flexibilizar isso. Então, valores no sentido mesmo de ver a sociedade, ver as relações interpessoais, né, de uma dada sociedade num dado momento histórico. Né? Sim, depois a gente vai aprofundar. Então, isso é para iniciar, né, André? Sim. É só uma entrada, né? Sim. E quando você iniciou, né, você falou que não existe mais, né, essa separação como antigamente esquerda e direita, mas eu acho que a gente pode identificar no atual cenário político quais os principais partidos e lideranças que a gente consegue identificar a questão de esquerda e de direita. Qual que é a sua visão sobre isso? Pois então, concordo com você, né? Direita e esquerda ainda podem ter elementos que a gente usa para identificar ideologias políticas, sem dúvida. O Brasil é um o Brasil é um país que tem muitos partidos políticos, né? Atualmente são 33 registrados e mais de 70 em processo de registro, né? Estão tentando registrar. Obviamente que não existem 33 ideologias para caber em cada partido especificamente. Então, existem muitos partidos que são usados mesmo como uma legenda de aluguel, né? Para um jogo político, né, que não vem ao caso aqui na discussão, mas nós temos também partidos que têm mais identidade, defendem bandeiras mais claras, né? Então, a gente poderia aí pegar alguns exemplos mais específicos, mais fáceis de perceber, né? Como, por exemplo, o Novo. O Partido Novo é um partido que se identifica com o liberalismo econômico, né? Isso o colocaria no espectro mais à direita na questão econômica. Agora, olha que interessante, no aspecto de moral e costumes já tem um racha. Por quê? Você ser considerado de direita no aspecto de moral, né, de valores, você tem aquele liberalismo que pensa que as pessoas deveriam, né, ter mais flexibilidade nas relações entre si e tal, é uma coisa mais fluida, e um segmento que é mais conservador, né? Então é o famoso liberal na economia e conservador nos costumes, né? Então, isso coloca o Novo como mais à direita. Né? Você tem o PSOL, que também tem uma identidade ideológica muito clara, é um partido de esquerda, uma esquerda liberal, ou seja, uma esquerda que defende um Estado que intervenha na economia, mas que não intervenha na liberdade individual das pessoas. Então, é um partido que luta pela legalização das drogas, é um partido que luta pela descriminalização do aborto, e toda uma pauta, uma agenda social, né, uma agenda LGBT de dar visibilidade a minorias sociais, e isso costuma ser a agenda defendida pela esquerda mais moderna, mais recente. Ao mesmo tempo, nós temos partidos de esquerda mais tradicional, esses que a gente não tem muito contato, porque já estão um pouco fora de moda, vamos dizer assim, mas que defendem um socialismo mais tradicional, mais marxista, por exemplo, o PCO, né, o Partido da Causa Operária, o PSTU, o próprio PCB, Partido Comunista Brasileiro. Esses partidos todos eles têm uma identidade de uma esquerda mais tradicional, né? Aquela ideia do Marx de uma revolução proletária e tudo mais, isso ainda está presente na cartilha ideológica desses partidos. Obviamente que nos dias de hoje não tem uma inserção tão grande, né? Mas enfim. E eu colocaria aí partidos, por exemplo, você quer que fale mais? Eu vou falando aqui. Assim, vai falando, no final vou te fazer uma pergunta. Tá bom. E, obviamente, gente, que nessa sopa de letrinhas de 33 partidos, a gente tem partidos que não têm identidade clara nenhuma
e partidos que tentam fazer um meio termo ali entre direita e esquerda. A gente tem, por exemplo, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que abraça a social-democracia, né, que é um movimento que tenta fazer uma ponte entre um Estado interventor, um Estado que atua na economia, que tem uma agenda social grande, né, considerável, mas ao mesmo tempo cria condições para a livre iniciativa produzir, né, as empresas, o empreendedorismo, né? Os melhores exemplos disso no mundo hoje são os países escandinavos, Canadá, Alemanha. Então a gente tem um partido que tenta fazer esse meio termo. Temos um exemplo muito legal de como a gente pode perceber como que a ideologia pode mudar de um partido, tanto a percepção que nós temos desse partido, quanto a percepção que esse partido tem dele próprio. É o PSDB, por exemplo. Durante muito tempo, o PSDB ele foi visto como partido de direita, porque ele antagonizava com o PT, que também é um partido que tem uma identidade ideológica mais clara, mais à esquerda. Mas, ao longo do tempo, o PSDB ele foi perdendo o seu capital eleitoral, os seus eleitores tradicionais foram migrando para o Novo, foram migrando. Eu não vou dizer o PSL, que era o partido do Bolsonaro, porque hoje o Bolsonaro está sem partido, né? Eu não vou dizer que o PSL tem uma identidade ideológica muito clara, porque ele foi meio que partido de aluguel, enfim, não vou nem entrar nesse aspecto. Mas o PSDB, ele perdeu o seu eleitorado para um partido mais conservador, que é o do Bolsonaro, e o partido mais liberal, que é o do Novo. Então, hoje, o PSDB é visto mais como um partido de esquerda, como ele próprio se identificava na sua origem, que ele veio de uma vertente mais à esquerda do PMDB, lá atrás, durante a redemocratização. Então, aí a gente tem alguns partidos que têm alguma identidade ideológica, mas que não são tão preto no branco, vamos dizer assim, né? Ótimo. E aí que eu queria te perguntar, que você citou aí alguns partidos, né? Um partido que tem mais tradicional com relação ao marxismo. Dá para você falar um pouquinho assim para a gente, assim, claro que é um assunto bem profundo, né? Mas como é que a pessoa poderia identificar assim um conceito aí do marxismo? O que você poderia falar para a pessoa que nunca viu falar ou que não fala assim muito de forma bem superficial, mas que a pessoa consiga identificar essa tradição aí no partido? Então, quando a gente fala de marxismo, a gente fala de uma vertente do socialismo que acabou se tornando praticamente hegemônica, né, no debate da esquerda. Tem algumas pessoas de esquerda que vão me criticar muito por isso, mas no final das contas o marxismo prevaleceu no debate, né, mais à esquerda ao longo da história, né, que a gente vê aí. Esses países todos que a gente vê na Guerra Fria, né, União Soviética, China, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, esses países todos adotaram um modelo político pensado pelo Marx, né? Então, marxistas, portanto, né? Hoje, esses partidos, eles tentam preservar de uma forma mais ortodoxa aquilo que Marx previa como necessário para uma evolução do processo político, que seria o quê? A superação do Estado capitalista burguês, né? Esse Estado liberal que a gente vive hoje, o Estado que garante a propriedade privada, que garante liberdades individuais, superar isso para que haja a chamada ditadura do proletariado, né? Ou seja, os operários, né, das máquinas, das fábricas e tudo mais, se levantariam diante desse Estado burguês capitalista e implementariam um novo tipo de democracia, um novo tipo de regime baseado na ditadura do proletariado. Aí seria realmente um Estado autoritário, de partido único ou partido de menor número de vertentes, né, justamente para combater aqueles grupos que seriam antirrevolucionários nesse processo revolucionário, né? Seriam grupos burgueses, liberais, até grupos social-democratas que eram considerados pequeno-burgueses pelos marxistas mais ortodoxos. Obviamente que essa receita, vamos dizer assim, né, ideológica, ela está um pouco mais fora de moda hoje em dia. Até mesmo países que ainda adotam o marxismo abriram suas economias para o mercado capitalista. Estou falando da China, Vietnã. Então, os partidos que ainda bebem dessa fonte de uma forma mais direta, esses partidos que eu falei, PCO, PSTU, obviamente, dentro deles existem vertentes, né? Aí a gente já entra num debate, porque o que mais tem na esquerda é vertente, né? Então, aí a gente mergulharia numa questão envolvendo trotskistas, stalinistas, maoístas, mas todos eles vêm de uma origem comum, que é Marx, né? Então, esse seria o processo. Como fazer isso nos dias de hoje, eu realmente não saberia dizer, porque até a própria existência desses partidos, jogando o jogo, né, do nosso processo eleitoral,
já é assim uma forma deles reconhecerem o jogo da democracia burguesa que eles deveriam atacar, né, inicialmente. Então, assim, essa é mais ou menos a proposta desses partidos de uma esquerda mais tradicional, ortodoxa, em linhas muito gerais, né? Sim. E aí, como que a gente consegue identificar, né, no discurso, nas falas das lideranças políticas, quem que é de esquerda e quem que é de direita? Qual que a gente pode aí pegar aí nas falas? Como que a gente ouvindo aí o que eles falam, como que a gente identifica? Isso se é difícil a gente identificar ideologia nos partidos, que dirá nas pessoas, né? Que aí, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma cultura política muito personalista, ou seja, a gente preocupa muito mais na pessoa, na figura do candidato ou da candidata, do que do partido. Obviamente que tem as suas exceções, né? PT, PSOL, Novo, esses partidos eles têm mais ideologia, mas eles ainda são uma exceção à regra. Então, quando a gente tem uma pessoa que se declara de esquerda ou de direita, a gente recorre mais uma vez àqueles elementos em comum em comum não, naqueles elementos que balizam um pensamento mais à direita e um pensamento mais à esquerda. Nós temos que separar esse pensamento sempre no aspecto econômico, né? Eu acho que alguns aqui já participaram, já fizeram esses testes, né, para saber se você é mais de esquerda ou de direita. É um quadrante, né, que tem 4 quadradinhos assim para você se identificar, com um eixo vertical nas liberdades individuais, um eixo social e um eixo econômico. O eixo econômico está relacionado à intervenção do Estado na economia e o eixo social, vertical, está relacionado a costumes, valores, tradição, é um pensamento mais progressista. Então, os políticos que defendem uma agenda mais à direita podem ser aqueles que defendem um menor Estado, uma menor atuação do Estado na economia, ou um pensamento mais tradicional, um pensamento mais conservador mesmo, né? Ou seja, é a preservação dos valores tradicionais de um país. No caso do Brasil, um país cristão, ocidental, então seriam os valores que moldaram a nossa sociedade desde dos seus primeiros passos no desenvolvimento, né? Então, um apreço muito grande à família, né, tradicional, à tradição, os valores nacionais, né, relacionados a esse cristianismo que amparou a nossa construção social. E do lado mais à esquerda, um pensamento mais coletivista, um pensamento de um Estado que tem um papel social, propostas sociais mais progressistas de realmente superar certos tabus, certos consensos, né? Então, vamos problematizar essa questão da família tradicional, porque não faz muito sentido uma família tradicional com um pai que abandona o filho, um casamento de fachada. Ele sempre é explorado, né, por parte de grupos mais à esquerda, de políticos mais à esquerda. Eu vou usar um exemplo. Acho que o exemplo que ilustra melhor isso. Nós tivemos em 2014 as eleições presidenciais, nós tivemos 2 figuras que representavam muito bem, de uma forma muito clara, esse esquerda e direita. Foi o Levi Fidelix, do PRTB, um candidato pequeno, né, de pequena expressão, mas muito conservador. E do outro lado, a Luciana Genro, pelo PSOL. O Levi Fidelix, ele teve um momento em que ele debateu diretamente com a Luciana Genro. E a Luciana Genro falou: Fidelix, eu acho engraçado você defender a família tradicional e tudo mais, quando, na verdade, quem deveria ser a candidata das famílias sou eu, porque eu defendo todos os tipos de famílias. Ou seja, um casal homossexual adotando uma criança, uma mãe solteira e um filho, as crianças que são criadas pela avó porque os pais trabalham muito ou abandonaram seus filhos. Então, eu deveria ser considerada a candidata da família. E aí o Fidelix rebateu que nada disso. A família, o que garante a perpetuação da sociedade é a família tradicional. E aí, né, ele falou lá que só homem e mulher que reproduzem, né? E aí o pessoal foi loucura, né? Porque ele falou isso de uma forma mais jocosa, enfim. Isso coloca, então, em perspectiva um perfil político, né, de um político mais à direita e mais à esquerda, né? Sim. Então, como cristãos, né, a gente pode identificar aí algumas falas que são ou a favor do que a Bíblia prega, né? Nós, como cristãos, nós cremos no que a Bíblia fala, na verdade, e que a gente crê que a Bíblia é a verdade, né? Então, como cristãos, a gente pode identificar de forma muito clara quais
qual que é o partido que é a favor ali dos princípios cristãos, como a Bíblia coloca, né? A família já é criada, formada por homem e mulher, homem como o pai, a mãe como a mãe. Podemos ver também a questão do cuidado, né? Da vida, né? Então, por exemplo, quando a gente é contra o aborto, não é só a questão contra ser contra o que a esquerda propõe, né? Mas ser a favor do que a Bíblia coloca, né? A favor da vida. Então, acho que a gente consegue identificar muito aí com o que você falou aí, com esses conceitos que você passou para a gente consegue identificar o que a gente precisa cuidar, né? Eu posso fazer só desculpa, pode falar, Miriam. Desculpa, Miriam. Cuidar do que a gente está ingerindo ali, cuidar do que é aquilo que a gente está ouvindo e como a gente vai absorver tudo que a gente está ouvindo aí dessas lideranças, né? Tanto de esquerda quanto de direita, como você falou, já não tem muito aí essa polarização, né, fixa, como era antigamente, mas a gente consegue identificar muito pelas falas, né, pelo discurso, o que é a favor do que a Bíblia coloca e o que não é. Sim. Eu vou antecipar só uma questão que a gente talvez trate mais para frente, mas a pior coisa que um cristão pode fazer é politizar a Bíblia, é tentar encaixar a Bíblia com o seu posicionamento político. Na verdade, o que nós temos que fazer como cristãos, né, de uma forma mais sensata, é o contrário. Deus nos deu a nossa individualidade, né, a maneira com que a gente vê as coisas, isso expressa a criatividade de Deus, inclusive, né, nosso jeito, nossa personalidade, mas ele coloca isso dentro de uma moldura, né? A gente não é criado solto pensando o que dá na telha, né, querendo fazer o que dá na telha. Mas eu digo isso porque a Bíblia, ela não está dentro de um espectro ideológico. Isso é um ponto importante para a gente considerar. Então, quando se fala que Jesus foi o primeiro comunista, Jesus foi o primeiro coach, a gente está tentando ajustar o propósito de Jesus na Terra com um propósito político, um propósito de um projeto de poder, um projeto de governo. A gente está tentando colocar o papel que Jesus representou e a missão dele na Terra dentro de um projeto da nossa mente humana. E trazendo isso para pensamentos de esquerda e de direita, olha que interessante. Existem correntes dentro do PT, o PT que foi inclusive criado. Eu não sou petista não, viu, gente? Só para deixar claro aqui, eu não tenho partido nenhum. Eu tento colocar aqui realmente para a gente problematizar os partidos. O PT, um partido de esquerda, ele foi desenvolvido, ele nasceu por iniciativa de intelectuais, por iniciativa de sindicalistas e também de uma vertente da Igreja Católica, notadamente da Teologia da Libertação. E nós temos hoje no PT segmentos que são contra o aborto, né, que podem vir ou não de uma origem religiosa, mas que são contra o aborto. Uma figura interessante, mais recente que a gente viu aí no Brasil, o Cabo Daciolo, né, ou Glórias, ele esteve no debate de 2018, e ele originalmente, o Cabo Daciolo, pastorzão lá, Bíblia na mão, aquela coisa maravilhosa, ele veio do PSOL. Isso aí é meio doido, né? Aí já é extremo demais, mas olha que loucura. Ele participou do PSOL, foi expulso do PSOL justamente porque o PSOL ele adotava bandeiras mais claras com relação a valores e costumes, eles buscavam problematizar esses valores, né? E aí o Cabo Daciolo acabou saindo e tudo mais. Mas então, repare, até mesmo no espectro da esquerda, pelo menos no espectro ali menos vamos dizer assim, intransigente nessa questão de valores e costumes, até na esquerda você tem um debate pensando, a questão da família tradicional, questão do aborto, da legalização de drogas. A esquerda mais tradicional, inclusive, é contra a legalização de drogas por um argumento aí de que isso favoreceria o mercado burguês, capitalista, que continuaria oprimindo minorias, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pode ver essa visão de valores tradicionais em determinados nichos de esquerda, dependendo do que você vê por aí, né? Ou não. E, da mesma forma, no espectro mais à direita, você tem uma problematização no sentido de, mas espera aí, será que nós, como cristãos, não deveríamos nos preocupar com os menos favorecidos? Não deveríamos pensar no Estado que estenda a mão àqueles que necessitam? Numa visão
tradicionalmente de esquerda no aspecto de intervenção na economia, de equalização de oportunidades. Nós temos aí uma produção enorme, né, na Igreja Católica a respeito do papel social do Estado, por exemplo, a encíclica Rerum Novarum no final do século XIX, a doutrina social da Igreja. A Igreja Católica ela é boa nisso, né, de produzir um conhecimento organizado, né, já que eles têm uma hierarquia mais estruturada, né, do que os protestantes. Então, assim, a gente percebe uma análise social que pode ser pensado de um espectro mais à esquerda, mas motivado por mandamentos bíblicos mesmo, né? Então, o que a gente não pode fazer, acima de tudo, é compartimentalizar o pensamento, isso é um ponto, e tentar moldar a Bíblia de acordo com nossas preferências ideológicas. E isso acontece tanto na direita quanto na esquerda. A gente tem um discurso panfletário, um palanque, né? Pastores que transformam o púlpito em palanque político, tanto para defender um lado à direita, quanto inclusive para defender um lado mais à esquerda, dizendo que Jesus veio para os homossexuais, para os transexuais, e veio mesmo, Jesus veio para todo mundo, Jesus morreu por todo mundo, Jesus ama todo mundo, mas transforma isso num discurso político panfletário, como se estivesse acenando para esses grupos, né, mais intransigentes do ponto de vista ideológico, que defendem uma agenda muitas vezes contrária aos valores cristãos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na maneira com que o cristão deve atuar na política, né, assim, com as ideologias. É interessante, né? Porque a Bíblia, ela é como o nosso tema foi colocado aí, eu falei no início, que a gente iria discutir justamente isso, porque o cristianismo, ele transcende, né? O cristianismo, a Bíblia nos dá princípios e valores. E é como você falou, a gente não vai colocar uma ideologia para o que a Bíblia coloca, até porque hoje em dia não tem essa separação aí, né? Existem os pensadores, existem aqueles que iniciaram essas ideologias, né? Mas a Bíblia, ela transcende qualquer ideologia, né? O cristianismo não é ideologia política, né? Não a gente mesmo. não pode colocar o cristianismo à esquerda ou de direita. E a gente falando com relação à questão da Bíblia, André, a Bíblia traz aí algum ensinamento a respeito de política? Eu acho que é aquele clássico, né? Clássico a clássica passagem da Bíblia em que perguntam, né? E de uma forma muito maldosa, como fazem hoje em dia, inclusive. Mas Jesus, você acha que a gente devia pagar imposto? Você acha que a gente devia aceitar essa condição nossa aqui de colônia do Império Romano e tal? Inclusive havia uma expectativa de que Jesus viesse para gerar um levante, né? Um levante político mesmo, contra a opressão romana na região ali do Oriente Médio, de Israel, e Jesus dá a resposta, né? Não é nem a melhor resposta, é a resposta. Ele pega a moeda, né, em que estava lá cunhada a figura de César e pergunta, de quem que é essa figura aqui? Aí disseram, de César, e ele fala, então vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o papel de Jesus na Terra não era fazer uma revolução política, um levante, e isso, inclusive, nos leva a enxergar o papel de Jesus na Terra como algo muito maior do que um projeto pessoal de poder, político, etc. E, inclusive, nos ajuda a contextualizar o momento em que Jesus vivia naquele tempo, né, no Império Romano e tal, para a gente enxergar Jesus não como um mártir de uma causa política, mas como o transmissor do amor de Deus, basicamente, né? É uma coisa muito maior que isso. Fomos nós que politizamos a política. Politizamos a Bíblia e o cristianismo, especialmente no momento em que o Império Romano assume o cristianismo como religião oficial. Religião oficial do Império. É sexta-feira à noite, gente, eu estou cansado, desculpa aí, eu estou embolando as palavras, mas a partir daquele momento, aí a gente começa a ter problema. A gente começa a ter um uso político da religião dentro de um projeto de poder governamental, imperial. Aí dali para frente a coisa vai tomando rumos perigosos, né? Excelente. Bom, então, como eu sei que você é um cristão, que você tem muito conhecimento bíblico e também tem muito conhecimento de política, eu vou continuar com esse assunto aí, porque nosso intuito aqui, André, é esclarecer.
né, para o público mobilizar a igreja, mas antes de mobilizar, é despertar com relação às questões políticas, né? Então, eu queria que você falasse algum exemplo aí da história bíblica, algum personagem que atuou diretamente na política. Então, me vem à cabeça, também não é nenhum exemplo muito nota de rodapé ali da Bíblia, né? Mas são exemplos famosíssimos. A gente tem o primeiro como José, né? Na história em que ele é vendido como escravo no Egito e depois de todo aquele processo que a gente vê, né? Dele ganhando inserção na cúpula de governo do Egito, que na época era o império mais poderoso do mundo, ele acaba se tornando o segundo na linha de hierarquia, na linha de poder da estrutura política egípcia, né? Então, José que foi colocado numa posição de destaque, né? E que nós vemos, né? Toda a história que ele passou é de humilhação e de abandono e de injustiça, né? Pelas mentiras criadas para afastá-lo do papel que ele poderia exercer. E aí, no final das contas, ele acaba se tornando uma referência, né, na estrutura política. E reparem, gente, uma estrutura política repleta de podridão, de adoração, de todo tipo de prática nociva para a visão cristã, para a visão nossa, né? Também temos Daniel, né, que ascende ali em altos cargos no âmbito do Império da Babilônia, com toda a sorte, pior, né, porque foi o Império, não vou dizer que é pior, mas se o Egito escravizou posteriormente, né, o período de José, escravizou o povo escolhido, né, de Deus, o Império Babilônico destruiu Israel, que já existia, né, colocou todos eles para migrarem de forma forçada para a Babilônia, e Daniel era um representante, né, da linhagem aristocrática, né, de Israel, e se torna uma personalidade, um ator político relevante naquele império, né? Então, acho que são dois grandes exemplos que a gente pode se pautar. Eu pensei em Paulo, mas Paulo, quando ele trabalhava de uma forma como político, ele era mau, né? Então, não vamos usar Paulo na história, não. Mas, assim, são exemplos que mostram, gente, e o mais legal da Bíblia é isso, a gente não tem na Bíblia aquelas figuras impecáveis, perfeitas, que só faziam coisas maravilhosas, né, assim, ilibadas. Não, é gente como a gente, que estava lá no mundão, estava exposto a todo tipo de vulnerabilidade, todo tipo de humilhação, de raiva, de sentimentos ruins, a carne falando. E, mesmo assim, ouviram a Deus, buscaram alinhar o propósito da vida deles com o propósito de Deus e alcançaram altos cargos na política do mundo. Essa política que a gente vê aqui hoje, né? E o interessante é isso, né? É que eles se alinharam à vontade de Deus, né? Apesar de serem falhos, pecadores, como hoje a gente vive também, nesse mundo aqui, cheios de tentações, cheios de propostas, eles estavam firmes ali, né? Já vivendo de acordo com o que Deus tinha proposto para eles, escolhendo, né? Não se contaminar, escolhendo viver ali de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que o cristianismo prega. Só um detalhe importante aqui, Miriam. O Jefferson falou uma coisa importante aqui, ó. Provavelmente Moisés foi o maior líder com papel político na Bíblia. Pô, outro exemplo fantástico também, né? Que inclusive talvez tenha sido mais fantástico que o próprio José, porque ele enfrentou o sistema, né? Ele tinha uma posição altíssima, né? Ele era da família e colocou-se diante de Deus para enfrentar esse sistema, né? Só um parênteses mesmo. Sim, eu vejo que são exemplos para nós, né? Nós, como cristãos, como seres políticos, né? Vivemos na cidade e somos todos politizados, né? Nós devemos nos inspirar nesses homens aí da Bíblia que não se corromperam, que se envolveram ali com a política, mas que honraram o nome de Deus, né? Então, eu creio que é esse o nosso papel aqui também como cristãos,
né? Não nos deixar, não sermos alheios à política, mas, pelo contrário, fazer a diferença como cristãos, né? Cumprir aí mesmo o propósito de Deus para as nossas vidas e nos engajar, né? Sem nos dúvida. Engajar. Posso falar? Você quer falar? Uhum. Gente, quando a gente fala de política, gera até um certo desconforto no meio cristão, porque muitas pessoas pensam que não cabe ao cristão se envolver num ambiente tão sujo, tão cheio de maldade, de interesses escusos e por aí vai. E que o ideal, né, o real papel do cristão é dobrar o joelho, orar, interceder, para que o mundo ele receba a misericórdia de Deus, né, porque já era, né? Eu acho que as duas opções são possíveis. Tem aqueles que têm um chamado para ter um engajamento na sociedade, e tem aqueles que têm um chamado para a oração, para a intercessão, para trabalhar muito mais do lado de dentro da igreja, né? Somos todos missionários, somos todos agentes, né, da grande comissão, do evangelho, né, de levarmos a palavra de Deus, e nós levamos a palavra de Deus também com as nossas profissões, com a nossa atuação pública. Deus não coloca no nosso coração. Outras profissões também são corruptas, outras profissões também têm a sujeira. Tem pastor então, corrupto. Livre disso. É lógico. Não, concordo totalmente com você. Desculpa, a gente fica. Porque dá um delay, a gente fala ao mesmo tempo. Mas pode falar, menina, desculpa. Não, é isso mesmo. No mundo tem. Então as pessoas falam, não, a política é suja, mas tem muitas empresas aí que as pessoas trabalham que são sujas também, são corruptas. Tem todas essas questões aí de sonegação de imposto, sabe? Então, assim, a gente está no mundo a gente vai viver isso, mas a ideia é essa, é fazermos diferença onde a gente estiver, seja na política, seja no trabalho, em uma empresa privada, uma empresa pública, num serviço público, né? É sermos agentes de transformação em qualquer lugar, onde a gente estiver. Exatamente. Né? Exatamente. Muitas pessoas esquecem, se é para ser assim tão radical, a gente então parte do pressuposto que a igreja só tem gente boa, né? Que só tem pastor bacana, só tem diáconos irrepreensíveis. O que mais tem, infelizmente, gente, na história da igreja é bandidagem, roubo, até assassinato, meu Deus. Tem dificuldades, né? Então, assim, a igreja não são só santos, né? Não tem santos, até porque somos todos seres humanos, né? E só para fechar, André, então a gente falou aqui que o cristianismo não é nem de direita nem de esquerda, ele transcende aí. A gente consegue identificar, sim, na maioria dos discursos aí políticos, seja de esquerda ou de direita, que a maioria dos princípios, né, cristãos são claramente defendidos, a maioria deles, pela direita. Né? E eu queria saber aí para você, qual que deve ser a posição do cristão frente à polarização política. A gente tem visto, infelizmente, uma polarização política, pessoas, até casamentos destruídos por causa de questões políticas, né? Infelizmente, pessoas atacando muitas outras aí nas redes sociais, e brigas por causa de polarização política. Qual deve ser essa posição do cristão com relação a isso, André? Sua posição, qual é a sua sugestão aí? Tá. Eu ouso talvez discordar de você, menina, a respeito de colocar a Bíblia como mais de direita, assim, porque, na verdade, esses elementos que a gente trata aqui de valores e tal, eles podem ser vistos em outros aspectos. Mas eu entendi o que você quis dizer, a respeito da gente identificar muitas das vezes um pensamento mais à direita ligado ao cristianismo, mas assim, a Bíblia não especifica exatamente qual é o papel do Estado, por exemplo, na economia, né? Não existe uma receita lá dentro da Bíblia a respeito de se o Estado deveria ter mas é porque você comentou também no início, né, que a direita tem os valores tradicionais, e aí eu te perguntei quais valores, né? Então, os valores cristãos. Não, nesse ponto. Um país cristão, né? É isso que você quis dizer no início também, não foi? Sim. Quando a gente fala de valores tradicionais, eu chamei a atenção também para o fato de você também
ter essa preocupação de valores em determinados segmentos, a esquerda também, tradicional. Né? Então, assim... É raro, né? É algumas exceções. Acontece, assim. Realmente, assim, não acho que seria uma saída fácil, vamos dizer assim, colocar como sendo, os valores tradicionais bíblicos são de direita, assim, não, é difícil. É difícil. É o que a gente conversou aqui, até porque não existe essa separação ali, e também, com esse tanto de partido também que tem no Brasil, isso foi o que a gente conversou exatamente, né? Até porque, só para deixar mais claro esse ponto, viu, gente? Porque é tanta coisa, tanta ideia que a gente se confunde, né, Miriam? Então a gente fica numa situação, às vezes, confusa. Quando a gente fala de valores, vamos pegar o pensamento liberal, que é um pensamento de direita no aspecto econômico. Ou seja, o Estado não deve intervir na economia. Existe uma vertente do liberalismo econômico que também é liberal social, ou seja, ele defende que o Estado não deve intervir na economia, nem nas escolhas individuais, nem se a pessoa vai abortar ou não, nem se ela vai casar com alguém do mesmo sexo. Então, é a chamada direita liberal, né? A direita libertária, vamos dizer assim. E aí a gente já entra numa outra vertente de pessoas que se identificam como de direita, que defendem isso, né? Então, assim, quando a gente fala de valor... Com certeza. Conhecimento, né, sobre essas questões. Sim, exatamente. Sem dúvida. Porque a gente é cidadão, né? Nós somos cidadãos, então a gente tem que entender em qual partido que a gente está votando, quais são as ideologias, o que rege ali, qual que é a maioria, né? Assim, porque hoje em dia sabe que não dá para também saber como é que vai ser, ou depois não dá para a gente identificar esse partido aí, vai ser só o que eu creio, nos princípios que eu creio, não é. Mas a gente precisa ter esse conhecimento para a gente exercer a nossa cidadania, exercer o nosso voto e são nossos representantes. E só pegando o gancho naquilo que você perguntou lá atrás, né, sobre como que a gente supera essa questão da polarização, a melhor sugestão que eu dou, gente, é com relação a estudar e conversar com as pessoas. Quando você decide não conversar mais com quem pensa diferente de você fecha a porta para poder entender melhor. E o entendimento não é que você vai concordar com a pessoa, mas isso gera mais empatia. Você pelo menos sabe o que passa na cabeça da outra pessoa e isso diminui aquela reação tão agressiva com relação ao pensamento alheio. Né? Então, você tem oportunidades de estudar, ouvir, ler mais. A gente fala muito mal desses autores aí, mas nunca leu eles para saber o que ele fala exatamente. Né? Isso vale para todos os espectros ideológicos, né? Olavo de Carvalho, Marx, Mises, Adam Smith, enfim, Simone de Beauvoir. Quanto mais você conversa, mais você vai desenvolvendo empatia. E empatia é você pensar no outro, pensar que aquela pessoa tem uma razão para defender aquilo, e você pode até entender, não precisa concordar, mas entender já é um ótimo caminho para você superar essa polarização. Deus nos chama, gente, para amar. Esse é o maior mandamento, né? Acima de tudo, amar uns aos outros como eu os amei. Então, isso passa necessariamente por não desejar que o PT morra e o petista queime no inferno e o psolista safado, e essas coisas não levam a nada. Isso não é ser cristão. O cristão, ele carrega dentro de si a mensagem de amor. Né? E isso passa, do ponto de vista prático, em você, no mínimo, tolerar a pessoa. Né? Não precisa concordar com ela, mas tem que ouvir, tem que ter paciência. Isso é um testemunho nosso. Eu fico preocupado quando a gente vê aí pessoas falando em nome de Jesus que o grupo tal vai morrer, vai perder, tem que sumir, tem que ser banido. Isso não é um pensamento que a gente tem que ter. Né? Nossa posição como cristão é sempre ouvir, não abrir mão dos nossos valores. Isso não significa passar pano e ficar flexibilizando, mas ouvir com amor e manter as nossas convicções dentro do que a Bíblia nos chama para ser, né? Excelente. E o amor, né, é o início aí, né? É o nosso
nossa base. E aí, através do amor, a gente respeita, por causa do amor, né? A gente respeita a posição do outro, a gente respeita o pensamento do outro, a gente está aberto para o diálogo, né? E sempre Isso. focado aí nos nossos princípios que são inegociáveis, nossos princípios no que a gente crê, né? Na nossa fé. E realmente eu também, André, fico chocada quando eu vejo alguns comentários nas redes sociais, às vezes até pessoais mesmo, as pessoas atacando outras por causa dessa polarização, né, política, por causa de ideologias. É triste, infelizmente, né, a gente vê isso mesmo, e eu também concordo, precisamos amar, né, o maior dos mandamentos aí, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Isso aí Exatamente. Exceto qualquer polarização. A gente tem que entender, com certeza, estar atento, a gente tem que entender, gente, que Jesus não veio para os judeus, os hebreus, os que creem nele apenas, Jesus veio para todo mundo. E se tem pessoas que não creem em Jesus e fazem chacota de Jesus e acham que essa ideologia deles é ridícula e tudo mais, cabe a nós buscar que essas pessoas, no mínimo, vejam aos cristãos como pessoas que levam a mensagem de amor. A gente tem que ter empatia por essas pessoas, a gente não pode desejar o mal a elas, a gente tem que realmente... Gente, olha isso, a gente não tem paciência de ouvir a opinião do outro. Jesus morreu por nós, Jesus deu a vida dele por uma causa superior a tudo e sem merecer. A gente leva desaforo para casa achando ruim, eu não acredito que aquele petista falou aquilo lá comigo, aquilo e tal. A gente leva desaforo para casa achando ruim e esquece que Jesus morreu por nós. Jesus se fez carne e se sacrificou por nós. Eu acho que dá para a gente aguentar, né? Conversar com aquele amigo, aquele vizinho, né? Que pensa diferente de você. Acho que isso aí é o mínimo, né? Dizer assim, olha, eu não concordo com você, mas Jesus te ama e eu vou orar por você. É isso. Né? É isso mesmo. André, eu te agradeço muito pela sua fala, pelos conhecimentos que você trouxe aqui para a gente, esclarecimentos. Valeu. Muito bom, foi muito bom. E eu posso só fazer um anúnciozinho rápido? Claro. Rapidinho? Gente, eu não apenas promovo, né, defendo a pluralidade e o diálogo em educação política, como eu também promovo oportunidades da gente estudar um pouco mais. Eu tenho cursos de ideologias políticas, a gente lê na fonte original mesmo, os autores por trás das ideologias principais aí, socialismo, liberalismo, conservadorismo, social-democracia, e a gente tem essas oportunidades de discutir isso, né, num ambiente super legal, descontraído e tal. A gente tem turmas voltadas para isso. Quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, é só me acompanhar lá no Instagram, na minha página, né, andré.denardi aí. E aí a gente vai abrindo turmas, né, vai também fazendo versões menores desse curso, que são as palestras sobre ideologias políticas. A gente vai fazendo essa divulgação de tempos em tempos, né, e aí a gente vai estar lá discutindo sempre com objetividade, com profundidade e com acessibilidade também para as pessoas que não entendem poderem entender um pouco mais. É só isso. Ótimo. E a partir de hoje, André, a gente vai separar um tempinho aqui nas nossas lives para a gente divulgar ações que promovam transformação social. E assim Legal. A gente ajuda a comunidade, né? E a gente pode contar com a participação também de cada um que está assistindo. E hoje a gente vai falar sobre o Noah. O Noah é filho de irmãos lá da Igreja Batista Central. Conheço eles, são muito queridos, uma bênção. E o Noah nasceu com uma lesão no cérebro, que favoreceu e comprometeu o seu desenvolvimento neuropsicomotor e a sua visão. E essa lesão, ela se consolidou na vida intrauterina do Noah. E o que acontece? Ele começou a ter convulsões. E essas convulsões, elas culminaram na síndrome de West. E aí, foi lançado uma campanha para ajudar o Noah. Essa síndrome de West, ela não tem origem genética, mas é o que ele está tendo no momento e faz com que ele precise tomar algumas medicações, né, que atualmente ele está tomando, mas não está adiantando.
Então, a gente lançou, eles lançaram, né, essa campanha Ajude o NOA para poder conseguir arrecadar fundos, dinheiro, para eles conseguirem fazer esse tratamento lá em São Paulo. Então, no nosso link aí, na nossa biografia do GAP, tem um link para que vocês possam acessar a página do NOA mesmo, dessa campanha Ajude o NOA, para fazer as doações diretamente à família. E também temos tá no nosso link o link da Pátria Voluntária, que também é uma campanha que a gente tem apoiado e divulgado, né, do governo federal. Está no link também na nossa bio para quem quiser fazer doações e se comprometer aí, né? Estou deixando então esses contatos para quem puder se engajar, será ótimo. Nós temos também no nosso canal do YouTube outras lives esclarecedoras de diversos assuntos para que todo mundo possa acessar e buscar aí esse conhecimento que a gente quer passar com foco na Bíblia, no que a Bíblia diz para a gente. Muito legal, Miriam. Muito bacana esse tempo que a gente teve aqui. Te agradeço o convite e vamos continuar juntos aí. Vamos. Queria agradecer a todos também que participaram conosco. Toda semana a gente está propondo uma live interessante e que com convidados especiais como o André, hoje aqui conosco. Então, um abraço para todos. Vai ficar gravada aqui a nossa live. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite.